Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Todos encontraram aí? Eu vou ler a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Meus irmãos, há algum tempo nós estamos abordando a carta de Paulo aos Efésios e nós estamos no fim dela hoje. Hoje é o último momento que vamos ter em relação aos Efésios, a carta aos Efésios. E eu quero trazer aqui uma recapitulação breve para que a gente entenda o que nós vamos abordar hoje. A ênfase de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, é a igreja. Então ele tem falado, nós temos falado sobre as marcas da igreja, sobre a origem eterna ou na eternidade da igreja, porque Deus pensou a igreja na eternidade, quando nada ainda existia. E Deus se mobilizou para que a igreja fosse confeccionada na história da humanidade, a sua imagem e semelhança, porque se Deus é trindade, unidade e diversidade, a igreja também assim é. A igreja é uma só porque é um só corpo, mas a igreja é diversa porque é composta por pessoas diferentes, de lugares diferentes, com personalidades e temperamentos diferentes, e essas pessoas foram postas num só lugar para serem uma só, para serem corpo. E Paulo, no decorrer da carta, não apenas mostra o mistério de Deus que estava, entre aspas, escondido no decorrer da história, e através de profetas e apóstolos foi revelado para o mundo. E qual o segredo, qual o mistério? De que Deus resolveu, ou aprove a Deus, chamar algumas pessoas no decorrer da história e unir essas pessoas num só lugar, a igreja. E a igreja, essa nova sociedade elaborada por Deus, porque novos homens e novas mulheres nasceram de novo em Cristo Jesus e foram colocados nela. Então Paulo vai falar sobre não apenas os benefícios da igreja, não apenas sobre
as bênçãos da igreja, ou que Deus concedeu à igreja, mas Paulo também vai falar sobre os deveres da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o final do capítulo 3, Paulo trata sobre as marcas da igreja, sobre a origem eterna, porque nasceu na eternidade da igreja, sobre aquilo que Cristo fez e o Espírito Santo faz no decorrer da nossa vida cristã para que a igreja se estabeleça. E do capítulo 4 em diante, Paulo começa a falar sobre as responsabilidades da igreja, os deveres da igreja. Paulo fala que a igreja é cheia de dons porque o Espírito Santo concede dons à igreja, para que a igreja se mobilize e viva num estado ou numa condição diferente daquela que veio. Enquanto outrora pertencia a um estado de coisas rixosas, a um estado de coisas cheias de confusão, cheias de perversão, de depravação, no contexto novo é diferente. No contexto novo tem que haver edificação, reconciliação, perdão, tudo em Cristo Jesus. Os deveres da igreja, os deveres das pessoas que compõem essa igreja, se mobilizarem através dos dons e do fruto do Espírito que tem, para que edifiquem um ao outro, para que façam do outro pessoas melhores, para que façam do outro pessoas que edificam outros. Esse é o papel e responsabilidade das pessoas que compõem o corpo. E Paulo também, no decorrer de Efésios, vai falar sobre a diferença entre a velha vida, ou a vida antiga sem Cristo, sem Deus, sem um compromisso com a realidade cristã, e a nova vida, agora a vida com Cristo, a vida cheia de entendimento, a vida fundamentada na palavra, uma vida no corpo, uma vida em comunhão, uma vida agora que leva em consideração não a si mesmo, mas agora o outro. Uma vida que não leva mais em consideração as próprias vantagens, mas agora a vantagem do outro. Aí Paulo vai falar também sobre esses pontos no decorrer de Efésios. E no capítulo 5, versículo 18, que foi o texto que nós tratamos na quarta-feira, Paulo vai dizer que nada disso vai ser configurado na prática sem a intervenção direta do Espírito. Paulo diz que para que isso aconteça, para que os frutos se evidenciem, para que os dons espirituais alcancem outros, é necessário que nós nos enchamos com o Espírito Santo. É necessário que nós mergulhemos no Espírito Santo, de tal maneira que Ele nos controle, Ele nos governe, Ele nos domine. A nossa vontade se submeta à vontade dEle. O nosso querer não mais exista em nós mesmos, mas o nosso querer seja o querer dEle. O nosso direcionamento não mais seja pelos nossos impulsos, mas agora pela vontade absoluta dEle por meio da palavra. Isso é ser governado pelo Espírito. E Paulo continua dizendo que quando isso acontece, todas as áreas da vida das pessoas são atingidas. O âmbito eclesiástico, a família, o casamento, a relação com os filhos e a relação no contexto do trabalho. Tudo isso você vai ler e ver do capítulo 5, versículo 18, até o versículo 9 do capítulo 6. E aí, nós estamos no versículo 10, que começa dizendo assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É interessante essa transição de Paulo. Prestem bastante atenção, porque num primeiro momento Paulo aborda as características da igreja,
Depois ele aborda as bênçãos dos cristãos no contexto da igreja. Depois ele aborda os deveres do cristão no contexto da igreja. O enchimento com o Espírito e os efeitos desse enchimento em todos os âmbitos, em todas as esferas da vida desse cristão. Mas Paulo agora ele chega dizendo o seguinte: ei, preste atenção no que eu vou dizer. Não pense que vai ser fácil. Não pense que tudo isso é algo que vai ser facilmente aplicado. Não pense que essa teoria é algo que você absorve, que você entende, que você compreende e você começa a aplicar de maneira mais fácil do mundo, porque não vai ser. Aí ele diz por que não vai ser. Ele diz que há inimigos que vão se opor a esse estado. Há inimigos que vão se opor a esse desejo ideal de Deus. Há inimigos que vão com todas as garras, com todas as forças, lutar contra a nossa estabilidade, lutar contra o nosso crescimento, lutar contra tudo aquilo que Deus quer da igreja. É uma batalha invisível, uma batalha que, se nós não compreendermos o teor dessa batalha, a natureza dessa batalha, as armaduras desse soldado em relação a essa batalha, nós não venceremos, nós ficaremos vulneráveis. Nós ficaremos frágeis diante de tudo isso. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, é que nessa conjuntura cristã, ou nessa jornada cristã, as coisas não são tão fáceis, sabe por quê? Porque há inimigos que se opõem a nós. Há inimigos que não querem o nosso crescimento. Há inimigos que não querem a estabilidade do seu casamento. Não querem a estabilidade dos seus filhos. Há inimigos que não querem que você cresça, que você se aperfeiçoe na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo. Há inimigos que querem que a natureza do corpo seja uma natureza fragmentada, desfacelada, manchada. Há inimigos que não querem que o perdão, a reconciliação seja concretizada na prática. Há inimigos que riem de um contexto deturpado da igreja, distorcido da igreja. Porque há inimigos contra a nossa fé cristã, a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã. A gente tem que entender isso. É por isso que Paulo alerta aos cristãos, alerta essa igreja e nos alerta dizendo: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer coisa óbvia, coisa notória no texto. Paulo está querendo dizer que há alguém, há um ser específico com uma legião de seguidores. E esse ser não é um mito, esse ser não é história da carochinha, esse ser não é coisa de fantasia infantil, esse ser é real, esse ser é invisível, esse ser é inteligente, esse ser é astuto, e esse ser existe para ir de encontro à nossa vida. O diabo e os seus demônios. Pedro vai dizer lá na sua carta, na sua primeira carta, que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo para quê? Para nos tragar, para nos devorar. Tiago
vai dizer o seguinte para os crentes: ei, sujeitem-se, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Em muitos outros textos das Escrituras, mostra a realidade do diabo, a realidade dos demônios. A grande questão, meus irmãos, é que há alguns exageros quando falamos sobre esse assunto. O primeiro exagero é quando nós subestimamos o poder ou subestimamos o diabo. O primeiro exagero é quando nós olhamos para o diabo, olhamos para a realidade dos seres espirituais descritos na Bíblia e a luta deles contra nós, e nós os subestimamos. E nós achamos que é algo mitológico. Achamos que isso não existe. Ou nós achamos que nós temos força, poder em nós mesmos para destroná-lo, para destruí-lo, para vencê-lo. E aí a gente não tem o discernimento necessário para entender o que é humano, o que é divino e o que é do demônio, do diabo. Porque o texto diz que ele é não apenas astuto, ele é maligno. Significa que o intento astucioso dele, a artimanha, as armadilhas que ele tenta preparar para você e para mim, não é armadilha de brincadeira. É algo sério que visa nos destruir. É algo sério que visa nos tirar nossa estabilidade, tirar nossa confiança em Deus. Então não podemos subestimá-lo. Não podemos olhar como se há força bastante em nós, sem uma armadura que vem de Deus, que possa vencê-lo. Não podemos subestimar. Mas aí há outro exagero, que é a supervalorização do diabo. Quando nós olhamos para todas as coisas que acontecem na vida e a gente atribui ao diabo. A gente diz que é o diabo. Acontece algo no casamento, a gente fala, não tem condições, foi o diabo que mexeu. Não, foi sua irresponsabilidade. Às vezes foi sua imaturidade, sua infantilidade. Não foi o diabo, foi você. E às vezes a gente terceiriza, supervalorizando a ação ao diabo, quando na verdade é a gente. Olha só o problema do exagero. Supervalorização do diabo. Acontece qualquer coisa. Não, isso aí foi dedo do diabo, foi mão do diabo, foi não sei o que do diabo. Parece que o diabo é um Deus. As pessoas olham para o diabo e os demônios como se houvesse uma oposição entre Deus e o diabo. Como se Deus é um Deus bom, que está desse lado no ringue, a favor dos seres humanos, e o diabo, nessa guerra cosmológica, é o outro Deus mau, que luta contra Deus pelos homens. A Bíblia não fala nada sobre isso. Isso não existe, isso aí é algo inventado, isso aí é Hollywood. Porque quando nós nos deparamos com a Bíblia, o que a gente enxerga é um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus soberano que tem um poder, inclusive, sobre o diabo. Lutero diz uma coisa, Lutero diz que o diabo é o cão de guarda de Deus. E aí outros pregadores usam aquilo que Lutero diz para dizer que o diabo é como se fosse o pitbull na corrente de Deus. É Deus que manda. Ele vai até onde Deus mandar. Ele é uma criatura. Ele não é Deus. Ele não é um Deus mau que luta contra o Deus bom. Isso aí não existe na Bíblia. Ele é uma criatura que se rebelou contra Deus,
que se opõe contra as coisas de Deus, que luta contra a igreja, contra os crentes, que é astuto, que é maligno, que tem suas artimanhas, que é real, não é mito, mas ele só vai até onde Deus permite, porque Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. O nome de Jesus está acima de todos os principados e potestades, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Às vezes, as pessoas se deparam com aquilo que é visivelmente diabólico, é visivelmente do diabo, e as pessoas se amedrontam. As pessoas parecem que supervalorizam tanto a figura do diabo que elas ficam com medo daquilo, parece que não estão firmadas em Cristo. Parece que elas não estão ligadas em Cristo, o soberano, aquele que está acima de tudo e de todos. A palavra de Deus diz que se nós estamos em Cristo, meus irmãos, nenhuma condenação há para esses. Nenhuma. Aí quando eu leio Tiago, e Tiago me diz assim, sujeitem-se, pois, a Deus. Ou seja, submetam-se, pois, à vontade de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que para a gente resistir ao diabo, ou para que o diabo fuja da gente, não é a gente lutando contra o diabo. Porque fica parecendo, desde os anos 80, tem um movimento chamado Movimento de Batalha Espiritual, que inclusive tem alguns livros, um livro chamado Caçadores de Deus, que a ideia dessas pessoas é ir atrás do diabo, parecendo uns caça-fantasmas. A ideia desse pessoal do Movimento de Batalha Espiritual é procurar os territórios, é procurar onde estão os demônios, onde tem as raízes diabólicas, e ali fazem o seu trabalho e dizem assim: agora sim, o diabo foi amarrado. Agora sim, o diabo foi minimizado em seu poder. Parece que aquilo que Cristo fez lá no Calvário não tem suficiência alguma. Quando eu morava em Tabatã, chegou um pastor novo na cidade, e o pastor disse assim, numa das nossas reuniões: eu tive uma ideia muito boa para que a gente possa desbancar o diabo e os seus demônios nessa cidade. Aí a gente, pronto para ouvir, chegamos para ele e falamos: vamos lá, fala o que é. Ele disse: vamos juntar todas as igrejas da cidade e nós vamos alugar por 1 hora um helicóptero e nós vamos comprar não sei quantos litros de óleo e nós vamos ungir e nós vamos passar na cidade toda. E aí Tabatã vai ser de Jesus. Aí a gente abaixou a cabeça e disse assim: se fosse tão fácil assim. Pensa bem, se o trem fosse tão fácil assim. Era óleo demais nas cidades. Se fosse dessa forma, não precisava nem de igreja. A gente comprava só óleo e esparramava nas cidades. E aí a cidade é de Jesus e o diabo não toca ali. Mas vocês estão percebendo a superstição por detrás dessas coisas? Nós precisamos entender que a astúcia de Satanás, ou o modo de agir de Satanás, não é tão somente nessas coisas às vezes palpáveis, mas é num ponto crucial, num ponto nevrálgico do ser humano, que é no entendimento, na compreensão das coisas. Na compreensão das coisas. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que quando a gente estuda o texto no seu todo, a gente traz algumas referências. Quando Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder,
a gente tem em vista os versículos anteriores. O que Paulo disse nos versículos anteriores? Que nós precisávamos compreender a vontade do Senhor. E que nós precisávamos ser cheios do Espírito. Então, quando Paulo linka tudo isso que ele disse nos versículos anteriores ao versículo 10, o que Paulo está querendo dizer? Que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, no âmbito das convicções, no âmbito do entendimento, no âmbito doutrinário, inclusive, no âmbito de conhecer Deus, a natureza de Deus, as coisas de Deus, pela Bíblia, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. É pela palavra, meus irmãos. Quando nós nos debruçamos na palavra, quando nós entendemos os fundamentos nas Escrituras, quando nós temos uma perspectiva do que Deus pensa sobre vários assuntos, não vamos permitir que Satanás nos ataque, ou se ele atacar, nós teremos a defesa. Mas que defesa é essa, pastor? A palavra. Porque o que adianta você se ungir de óleo e você viver de modo irresponsável e contrário à palavra? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada. O que adianta? Nós precisamos entender que tudo tem a ver com a palavra e a aplicação dela nas nossas vidas. E quando nós cumprimos isso, nós honramos a Deus, nós cumprimos a vontade dEle, nós somos cheios do Espírito. E vimos na quarta passada que ser cheio do Espírito é necessariamente ser cheio da palavra. E quando isso acontece conosco, meus irmãos, você sabe o que acontece? Nós seremos blindados. Nós estaremos com a armadura de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver a descrição que Paulo faz da armadura de Deus. Mas vou dar um spoiler para você. Tudo tem a ver com a palavra. Tudo tem a ver com a palavra. Com a fé na palavra, com a pregação da palavra, com as convicções em relação à palavra. Tudo está centralizado na palavra. Todos os aspectos da armadura têm a ver com a palavra, com as Escrituras. Mas você sabe o que acontece hoje em dia? É muito mais fácil você fazer um ritualzinho, entendendo que aquilo vai inibir o diabo. Aí o diabo ri de você e diz assim: eu estou te enganando direitinho, porque enquanto você está fazendo esse ritual, seu casamento está indo para mal a pior. Porque não há respeito, porque um não toma um posicionamento, porque vocês não compreenderam o que a Bíblia fala sobre casamento. Vocês não compreenderam o que a Bíblia fala sobre criação de filhos. Porque tudo tem a ver com a aplicação dessas verdades na vida. Tudo tem a ver com isso. Aí você sabe o que acontece? Eu me lembrei esses dias de uma greve que teve há muito tempo atrás em Londres. Uma guerra civil, uma crise, na verdade, em Londres. E aí os lixeiros, os garis, fizeram uma greve. Diante de toda aquela turbulência social, eles fizeram uma greve. E aí, imagine aí, acumulado. Lixo acumulado. Lixo pelas ruas. A cidade estava já fedorenta. Aí teve um espertinho que falou o seguinte: não, eu tenho que me livrar desse meu lixo, porque não tem jeito. O que ele fez? Ele pegou uma caixa, 3 caixas, e embalou no papel de presente, colocou o lixo dele todo nessas caixas. E ele botou essas caixas no carro e deixou lá na avenida. Aí o pessoal passava e dizia assim: rapaz, é de quem essas caixas? Rapaz, deixaram aí. E aí teve um outro que se diz espertinho, falou: eu vou levar para minha casa. E pegou essas caixas de presente, botou no carro dele e levou para casa. Quando levou para casa era lixo.
E essa situação lá no passado me mostra uma coisa que é de fato a tática do diabo. Às vezes ele aparentemente é bom, diante de nós algo que aparentemente é um presente, aparentemente é bom, aparentemente vai edificar, aparentemente é espiritual, aparentemente é algo de Deus, quando na verdade é lixo, quando na verdade não tem nada a ver com as escrituras, quando na verdade não tem nada a ver com espiritualidade, quando na verdade o que está por detrás é engano. É engano. Mas aí Paulo adverte a gente e alerta a gente dizendo: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí fica parecendo que hoje em dia as pessoas elas estão na vida cristã como se estivessem num piquenique. Você já viu na televisão ou já participou de um piquenique? Você está ali tranquilo no parquinho, você está com sua comida, você está com sua cestinha, você está com sua família, nada acontece, tudo, você tem música, você tem tudo. Mas você já viu nos filmes como é que é a realidade da guerra? Você já viu como é que funciona o campo de batalha? Traz à memória aí aquilo que acontece nos filmes que você já viu, ou medieval, ou moderno. Que tipo de atenção as pessoas têm que ter no contexto da guerra? Mas o grande problema hoje da igreja evangélica é que as pessoas estão no campo de batalha com a cesta de piquenique. O grande problema é que as pessoas estão desarmadas. O grande problema é que as pessoas estão vulneráveis porque elas não se debruçaram com as escrituras para entenderem do que precisam, o que precisam, de que maneira precisam se vestir. E aí são bombardeadas por falsas doutrinas, são bombardeadas por enganos, são bombardeadas por tanta coisa. Porque estão no campo de guerra, onde o inimigo não dá trégua, e essas pessoas estão desarmadas. Pior, elas estão pensando que estão no piquenique. E aí eu fico imaginando essa cena, alguém lá no campo de batalha com a cestinha de piquenique. E tiro para lá, e tiro para cá, e bomba, e a pessoa sem armamento nenhum. Imagine outra figura para você tentar imaginar comigo a gravidade disso, a seriedade disso. Imagine os policiais lá do Rio de Janeiro, vamos colocar do lugar supostamente mais perigoso do Brasil, eu acho. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Favelas onde o domínio é subindo para a intervenção, lá naquelas favelas onde o domínio é de traficante, armado até a tampa. Imagine esses policiais subindo com pistola de água. Você já imaginou essa cena? Com pistola de água. Tem coerência um negócio desse? Mas parece que a igreja faz isso. A igreja ela está no campo de batalha, ela está no campo de guerra e ela está com pistola de água. Ela está com cesta de piquenique. Ela está sem armadura alguma. Aí Paulo diz assim: ei, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se Paulo estivesse dizendo: esteja nele, não se aparte dele, porque no momento em que você se apartar por pelo menos um pouquinho, o inimigo aproveita a brecha e ele te acerta. E o cara tira o capacete por um segundo e morre. Por um segundo. O que Paulo está dizendo é a seriedade disso, meus irmãos. Os nossos inimigos não nos dão tréguas em nada. Ele quer ver o nosso casamento destruído. Ele quer ver a nossa estabilidade destruída. Ele quer ver o nosso entendimento sobre as coisas distorcidos.
Ele quer ver tudo corrompido, tudo contrário à vontade de Deus. Se Deus quer da igreja unidade, o que o diabo quer? Fragmentação. Se Deus quer que a gente entenda a diferença entre o reino onde nós estamos e o mundo de onde viemos, e há uma diferença ética, comportamental, de ideias, que tem coisas que são incompatíveis e nós precisamos nos posicionar mesmo. Aí o diabo vem com toda a sua astúcia dizendo: tem coisas que é normal, tem coisas que pode fazer, não tem coisas que é isso. A gente tem que entender, meus irmãos. Nós temos que entender que há uma batalha onde os nossos inimigos são invisíveis, mas eles são terríveis. Eles são terríveis. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Lá em Apocalipse, capítulo 13, inclusive um texto que nós já abordamos aqui, diz que depois que o inimigo foi vencido, o diabo e os seus demônios foram vencidos, eles foram expulsos do céu. Eles não têm mais contato com Deus como tinha antes. Só você ler o livro de Jó e você via esse acesso, já não tem mais. Mas qual o propósito deles? Destruir a estabilidade da igreja. E como eles fazem isso, pastor? Principalmente através de erro e acerto, de mentira e verdade. Entenda, o principal elemento que o diabo quer conquistar em você não é o seu corpo, botando em você doença, ainda que ele o faça, mas é a sua mente, a sua compreensão das coisas, o seu pensamento, as suas ideias, o seu tipo de cosmovisão. É isso que ele quer fazer. Ele quer plantar mentira para que a gente viva segundo a vontade dele. E eu tenho exemplos para isso. Preste atenção nisso, nesse exemplo. Observe só o que acontece com Jesus lá na tentação no deserto. Antes de Jesus ir para o deserto ser tentado, o que acontece antes? O que acontece logo antes? Ele foi batizado por João Batista. E lá no contexto do batismo, a circunstância era uma. Qual era a circunstância? Uma multidão em volta de Jesus, Jesus centralizado, João Batista apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que mais aconteceu ali? Jesus, ao ser batizado, a manifestação da Trindade ocorre. O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, aparece, e uma voz que vem do alto diz algo para Jesus. Qual o teor da fala de Deus Pai? Este é o meu filho, este aí. Não foi isso que Deus Pai disse para Jesus? Este aí é o meu filho amado em quem me alegro. Automaticamente Jesus vai para uma outra cena. Jesus agora vai para o deserto. E lá no deserto não tinha multidão. Lá no deserto tinha tentação. Lá no deserto não tinha João Batista apontando e centralizando Jesus, mas tinha o diabo tentando Jesus. E a primeira tentação do diabo é em relação às convicções. E diz assim: se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Em outras palavras, se Deus disse mesmo para você que você é o filho, e você está nessa circunstância agora, com fome, passando perrenga, em crise, cadê os anjos agora para alimentar você? Cadê seu pai agora? Use a mente
e transformem estas pedras em pães. Uma pergunta eu faço para os irmãos: era legítimo Jesus, naquele exato momento, comer alguma coisa? Era. Jesus já tinha passado do jejum. Era legítimo Jesus sair dali, ir numa padaria, comprar um pão e comer. Era legítimo Jesus, por exemplo, um discípulo, ou até mesmo um corvo, como foi feito lá com Elias, enviar um hambúrguer para Jesus. Porque o corvo lá no Antigo Testamento deu um hambúrguer para Elias. O que é um hambúrguer? Pão e carne. Deu um hambúrguer. Era legítimo comer, mas não era legítimo Jesus usar os seus poderes para si mesmo. Porque os poderes eram para ser usados para o outro, para o reino. E a tentação do diabo em relação a Jesus era o quê? Cadê agora seu pai? Contrário ao seu pai. Mas o ponto mesmo da tentação do diabo em relação a Jesus é em relação à convicção. Era fazer com que Jesus, porque estava vivendo aquela circunstância diferente e difícil em relação à primeira, desconfiar dos cuidados do pai, desconfiar da paternidade do pai. E é isso que o diabo faz. Quando, por exemplo, há enfermidades, e a gente entende, discerne que essas enfermidades são algo espiritual, qual é a tentação por detrás dessa coisa? Não é a enfermidade pela enfermidade, mas é que a gente desconfie dos cuidados de Deus em relação ao nosso corpo. Porque o que está por detrás de todas as tentações, e você pode incluir muitas delas aí no rol e na lista que você pode fazer, é crer em Deus ou não, acreditar naquilo que Ele disse ou não. É erro e acerto, é mentira e verdade. Está na mente, está na nossa compreensão das coisas. É por isso que quando Jesus responde a Satanás, a primeira, a segunda e a terceira tentação descrita lá no capítulo 4 de Mateus, as primeiras coisas que Jesus faz é o quê? Está escrito. Ou seja, o que Deus disse a respeito desse assunto é isso. E o que você disse é mentira. O que Deus disse a respeito da minha identidade é isso. O que você diz é mentira. A grande batalha é essa, meus irmãos. Nós precisamos entender. Adão e Eva caíram, por quê? Porque eles acreditaram na mentira do diabo e desacreditaram nos cuidados, na proteção, no governo, na direção de Deus. E isso é recorrente, isso acontece o tempo todo. Ele usa as mesmas táticas de forma diferente. É por isso que as armaduras, a descrição das armaduras desse soldado que somos nós, do versículo 14 em diante, diz assim: fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Que justiça é essa? Tem dois sentidos essa justiça. Não apenas o nosso comportamento justo, mas principalmente o que está por detrás disso é a nossa justificação em Cristo. O que Paulo está dizendo, em toda a carta ele vai dizer, em Romanos principalmente ele vai afirmar, é que nós precisamos ter confiança de que se nós estamos em Cristo e Ele nos declarou justo, nenhuma acusação nos atinge. Se nós estamos em Cristo e nós fomos declarados justos porque cremos nele, a arma de Satanás é lançar sobre nós dúvidas, é lançar sobre nós questionamentos, é lançar sobre nós questões que façam com que a gente ponha em dúvida a nossa condição diante de Jesus, diante de Deus. Aí o que Paulo fala? Vocês precisam se blindar diante dos ataques de Satanás. E como vocês fazem isso? Em primeiro lugar, coloquem um cinto da verdade
Segundo, se vistam com a couraça da justiça, ou seja, se blindem com a convicção de que vocês foram justificados não por outro, mas pelo próprio Cristo. E aí quando eu li isso aqui, me veio à cabeça alguns textos. Por exemplo, quando o bom pastor, ele diz assim, que ninguém pode arrebatar aqueles que estão em suas mãos, de suas mãos. Ninguém pode arrebatar essas ovelhas que somos nós, e que fomos justificados nele, por intermédio daquilo que ele fez. Ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Aí eu me lembro de Pedro, quando diz assim, que há uma herança incorruptível, imarcessível para nós, e o próprio Deus poderoso é quem nos guarda para isso. E a minha pergunta é, se o próprio Deus nos guarda, e se nós estamos nas próprias mãos de Cristo, quem pode nos arrebatar das mãos deles? E aí Romanos capítulo 8, vai dizer que se nós fomos justificados, quem nos acusará? Olha só, meus irmãos, isso é convicção. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação, ter certeza de que nós estamos em Cristo Jesus, de que fomos justificados não pelos nossos méritos, não porque a gente é bonzinho, não, porque Cristo morreu naquela cruz e pagou o preço, e nós cremos nele suficientemente. Pronto. Aí o diabo pode vir com suas acusações, o diabo pode lançar sobre nós os nossos pecados, as nossas falhas, qualquer coisa que ele quiser lançar. Você sabe o que a gente tem que dizer para ele? Verdade, diabo, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho, mas só que eu sou garantido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou garantido porque Cristo quem pagou o preço. Eu sou garantido, eu sou estável em Cristo, porque não foi pelas minhas obras, não foi pelos meus méritos, mas foi por aquilo que Cristo fez suficientemente naquela cruz. Vistam-se com a couraça da justiça, de forma justa. Aqueles que creem dessa forma, eles vão viver segundo esse entendimento, de forma justa. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o que Paulo tem em vista aqui é não apenas aqueles soldados que ficam resistindo, mas aqueles soldados que propositalmente vão à frente da batalha para guerrearem. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas precisam, e nós precisamos, como esses soldados, avançar, mas tendo como fundamento o evangelho da paz. O que pode ser aplicado, por exemplo, na propagação do evangelho, no evangelismo, em a gente ter a ousadia de anunciar o evangelho de Deus, porque o poder não é ele vai causar os efeitos, não a gente. O evangelho. E aí o evangelho vai causar os efeitos, não a gente. O Espírito vai usar como meio o evangelho de Deus e vai causar o efeito que às vezes a gente nem imagina que vai causar. E ele diz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo mostrar, os irmãos já assistiram aqueles vídeos de guerra antiga, quando os soldados tinham as suas flechas, mas na ponta das flechas eles tinham algo inflamável, e punham fogo naquilo e lançavam. E aí o que os soldados tinham que fazer para aplacar aquilo? Eles tinham que usar o seu escudo. E o escudo era perfeitamente adornado para que apagasse o fogo. O que Paulo tem visto são esses escudos. Mas o que ele quer dizer com isso? E usando o escudo da fé. O que significa fé aqui?
pelo menos duas coisas. Tanto a fé no sentido de crer que Deus é o nosso protetor, o nosso escudo, o nosso sustentador, mas vinculado com um conjunto de doutrina, um conjunto de ensinamento. O que Paulo está dizendo é, quando nós temos convicções dadas por Deus, e ele vai dizer isso no capítulo 2, pelos apóstolos e profetas, que é esse fundamento. Quando nós temos isso no coração, na alma, no entendimento, na mente, você sabe o que a gente vai fazer em relação aos ataques inflamáveis de Satanás? A gente vai se proteger. Porque enquanto o diabo vai apontar uma coisa de você, você vai ter a resposta. Enquanto ele vai acusar você, você vai ter o ensinamento. Você sabe por que hoje a igreja é tão vulnerável? Porque ela busca mais sentir Deus do que conhecer Deus. Você sabe por que hoje a igreja é vulnerável? Porque ela tem buscado mais experiências desvinculadas com a palavra do que experiências fincadas na palavra. E aí eu digo para você que experiências desvinculadas da palavra vão causar meras emoções. E você vai estar num êxtase naquele momento, e vai ser bom, e vai ser maravilhoso, e Deus é bom, e Deus é tudo. Mas você vai continuar a mesma velha vida de sempre, com os mesmos pensamentos, com a mesma atitude, com os mesmos relacionamentos, com a mesma dureza no coração. Com a palavra de Deus, e une a experiência com a palavra de Deus. Quando você une o conjunto de doutrina, o conjunto de ensinamento bíblico, com a confiança nesses ensinamentos, você tem o escudo da fé, porque você vai usar constantemente. Você vai usar constantemente. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que tanto o capacete da salvação, que tem a ver com o quê? Entendimento, compreensão, mente, ideias. Tem muita gente aí mundana, porque pensa que mundanismo é você viver o que está sendo vivido lá fora. Mas isso não é mundanismo somente. Mundanismo não é algo apenas comportamental. Mundanismo é algo que as pessoas carregam dentro da mente, dentro do entendimento. É a compreensão que se tem das coisas. O que significa que há a possibilidade de pessoas estarem no contexto da igreja, mas terem pensamentos mundanos, porque vai pensar sobre sexualidade de forma mundana, vai pensar sobre relacionamento de forma mundana, vai pensar sobre Estado de forma mundana, vai pensar sobre governo, política de forma mundana, vai pensar sobre relacionamento com os filhos de forma mundana. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento à forma de Deus. Isso é se vestir com as armaduras. E para finalizar, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A mesma coisa que Paulo fala aqui, é aquilo que Jesus disse para os seus discípulos lá no Getsêmani. Orem e vigiem, ou vigiem e orem. O que Paulo está dizendo é que essa armadura não é algo que deve ser utilizado de maneira mecânica. O que ele está dizendo é que há uma maneira para se apossar, tomar posse dessa armadura. De maneira dependente de Deus. Tem que fazer isso. Nós precisamos ir de maneira dependente de Deus. Nós precisamos orar com súplicas. Nós precisamos vigiar e discernir, inclusive, se aquilo que nós estamos aprendendo
é de Deus ou não é de Deus, tendo como critério fundamental a Bíblia, as Escrituras. Então o que Paulo diz é: orem e vigiem, tenham discernimento, para vocês não estarem se apossando de armaduras estranhas, ou de armaduras fakes, pensando que é armadura, quando na verdade o que nós precisamos ter são as armaduras, ou é a armadura de Deus. Mas isso precisa ser apossado, ou ser apossado como, pastor? Com oração em todo o tempo, e em súplicas, com vigilância, com atenção, com entendimento de que estamos de fato numa batalha. E como é que a gente agiria? A gente só tem uma ideia de como aconteceria, porque a gente nunca foi. Mas como é que a gente agiria se nós estivéssemos numa batalha? Eu acho que ia ficar... Uma vez a gente estava num shopping lá em Salvador. A gente foi numa convenção lá. E aí a gente estava numa mesa e daqui a pouco alguém gritou de lá: é tiro, é tiro. Quando gritou é tiro, eu fui para debaixo da mesa e eu pulei deu uma voadora assim num restaurante. Assim, eu falei: rapaz, vou para aquele restaurante antes que feche. Pulei as mesas, trem lá. Imagina numa guerra. Você está numa guerra, tiro, bomba, mina terrestre, soldado vindo para lá. Você vai ficar como? Como é que você vai ficar? Pensa bem. Você tem que ter toda a atenção e vigilância do mundo. Armado. Primeiro você tem que estar armado. E vigilante. Você tem que estar lá, ó. Porque se você estiver armado e sem vigilância, morreu. Tiro veio, te matou. Nós estamos numa batalha, numa guerra invisível pelas nossas mentes, e nós precisamos nos apossar das Escrituras, daquilo que Deus diz a respeito dessa guerra, dessa batalha, das coisas, dos assuntos, para que a gente possa vencer. Se você não se armar ou não tiver a armadura de Deus, você vai estar vulnerável. E não vai ser tão fácil você viver a vida cristã. Então, uma dica eu dou para você: leia coisas antes de tomar uma decisão. Procure saber o que Deus pensa sobre as coisas antes de tomar uma decisão. E não fique assim, de forma preguiçosa, querendo saber o que Deus pensa. Porque tem gente que quer saber o que Deus pensa de maneira preguiçosa, Paulo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero ouvir do Senhor. Fala comigo, Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Meu Deus, Deus me chamou de vaca. Está aqui no versículo 16, de Oséias capítulo 4. Se você quiser saber o que Deus pensa a respeito daquilo que você quer, não usa mágica não, meu irmão. Não fique procurando em caixinha de promessa. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Gaste tempo lendo ela. Saia da Netflix um pouquinho. Saia dessas séries tops que tem aí. Um pouquinho. Sai do Zap, do Instagram, das redes sociais, pelo menos um pouquinho. E vai lá para as Escrituras ouvir Deus. Aí alguém disse para mim um dia: pastor, eu queria tanto ouvir Deus. Falei: como, minha irmã? Eu ouvi Deus, pastor, assim, sussurrando no meu ouvido: minha filha. Eu falei: tá bom, Deus vai falar contigo agora. Eu peguei a Bíblia, perdão, e disse assim, aqui, ó. Ela estava querendo saber alguma coisa sobre perdão. Eu abri um texto sobre perdão e disse assim, aqui, ó. Tal. Ouviu Deus, hein, minha irmã? Ué, pastor, não entendi. Falei: pois é, quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo o que Deus está dizendo. Se quiser ouvir Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta.
Porque Deus está falando aqui nas Escrituras. Você não precisa buscar o meio extraordinário. O meio extraordinário são as Escrituras. É a Bíblia revelada, inspirada pelo Espírito. Amém?